que eu estava me recordando, até lendo uma matéria aqui do Jamil Chad, do UOL, de que o Bolso, que eu vivi isso, né, gente? Minha curta passagem por Brasília, eu vi essa cena, Mara, que foi o Bolsonaro anunciar também este acordo. Então, muita gente pode ficar na dúvida, gente, mas se não foi anunciado, como é que é isso que eu me perdi no tempo? Aí eu vou passar, inclusive, para a Silvia, que já montou a mão aqui, que também se lembrou dessa cena, não é, Silvia? Só que aí, pela matéria aqui que o Jamil nos lembra muito bem, era um acordo extremamente vantajoso para os europeus. Eles aceleraram em fazer as tratativas, né? Mas aí chegou o Lula e falou, não, peraí, do jeito que tá, não pode ser. Compras governamentais a gente tem que ter sim, principalmente na parte de saúde, para quando tiver, por exemplo, uma pandemia, a gente ter o mínimo de condições de ter a indústria nacional trabalhando, e a questão de os europeus poderem rescindir o pacto por questões ambientais também é inaceitável. E aí agora o acordo é celebrado de novo. Então foi um vai e vem também que entra nesse contexto, não é, Mara? De Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro fez, o Lula não concordou e fez de novo. Aí eu vou te falar uma coisa, eu acho essa questão ela tão mais ampla que acho que a gente acaba, quando a gente traz. No governo Bolsonaro, você tinha um governo que brigava com a China, então você imagina. Ele achava que não tinha que ter comércio internacional com a China, então nem tem como colocar isso. O governo Lula não. O governo Lula tem uma ideia do que é o comércio internacional. O governo Bolsonaro não tinha isso. Fala, Silvia. Silvia acompanhou isso bem mais perto do que eu. Eu cobri o dia em que a notícia de que o acordo tinha chegado a um consenso, porque foi aqui na Argentina, foi logo depois da reunião da OMC em 2019. Estavam reunidas toda a comitiva argentina, liderada pelo Maurício Macri, e toda a comitiva brasileira, liderada pelo Jair Bolsonaro. Mas, obviamente, como a gente já falou aqui, como a Mara acabou de reforçar, esses governos não foram os governos originais que criaram o acordo. O acordo estava em trâmite, como esteve em trâmite, e segue em trâmite, mas, enfim, há muitos anos. Naqueles anos anteriores ao Bolsonaro, houve uma força do lado latino-americano para que ele fosse assinado, e essa força foi principalmente puxada pelo então presidente Michel Temer, que considerava que fechar um acordo no pequeno mandato dele pudesse ser uma vitória. Mas, enfim, ele existia em negociações mesmo antes do Temer, mas Temer era quem queria emplacar esse acordo na sua gestão. E do lado da Argentina, isso era parte dos desejos do presidente Maurício Macri, presidente também liberal, de direita, mas, enfim, perto do Milei, ele é praticamente um Che Guevara. Você foi longe agora. O mercado, que estava muito entusiasmado com o acordo. Então, a Argentina puxava esse acordo de um lado, Temer, do lado do bloco Mercosul, puxava de outro, só que não deu tempo para o Temer, de repente veio a notícia de que a Europa tinha aceitado os termos do acordo num encontro em que estavam essas duas delegações, e foi muito curioso, existem imagens disso, a parte argentina da mesa comemorando, o chanceler, o Jorge Fori, chegou a chorar, existem imagens dele chorando, dizendo, na nossa gestão fechou-se o acordo com a União Europeia e tal, e do lado bolsonarista, todo mundo meio aplaudindo sem graça, o Ernesto Araújo sem saber onde enfiar a cara, assim, foi uma coisa super constrangedora. E não era muito distinto do que aconteceu hoje, embora o texto fosse distinto, a Mara está correta, mas em termos práticos, não era muito distinto. Tinham-se chegado a um acordo de um texto. E isso estava sendo celebrado. Agora, o texto ia passar pelas mesmíssimas instâncias que ele vai passar agora. Tradução, passagem por vários parlamentos, pelo Parlamento Europeu, pelo Parlamento, pelo Palasul. Então,
toda a saga vai ser parecida, mas o modo como está sendo comemorado é completamente diferente. Eu me lembro da cara do Ernesto Araújo, que não sabia onde se enfiar, porque é tudo que ele não defende, é um acordo não defendia, era um acordo dessas características, né? A memória da Silvia tá boa, hein, Mara? Lembrou todos os nomes. A Silvia é novinha, tá com tudo na cabeça. Ô, Silvia, mas esse acordo, ele não passa mais por modificações, né? Ele vai agora para o Parlamento, para o Conselho Europeu, para o Parlamento, mas o texto não muda, não vai ter puxadinhos no texto, o texto, né? Mas o outro também não. O Cláudio está fazendo assim. O anexo, né? A Europa colocou recentemente o anexo ambiental, né? Que também não estava previsto. Então, eu não sei direito aí se pode ou não pode colocar adendo. Vocês que são os técnicos aí, podem dizer melhor. Ainda vai passar pelo Congresso Europeu. Não, vai passar pelo Congresso Europeu. Vai passar pelo Congresso Europeu, pelo Conselho. Se não for aprovado, pode ser que... Pode acontecer várias coisas. Pode ser aprovado com considerações para serem negociadas, pode ser aprovado na sua totalidade, pode não ser aprovado. Vai depender de muitas negociações. Então, o processo, eu estava até lendo a Reuters, né, que explica bem detalhado esse processo, ele ainda é longo, né? Não vai ser algo urgente. Eu acho que a gente pode se beneficiar de uma urgência de vários países da Europa agora que querem avançar para eventualmente ter alternativas à China e o Trump, né? Mas ainda tem um processo pela frente, a gente tem que estar preparado para o que vier, né? É difícil prever exatamente o que vai vir. A gente tem um grande inimigo, só falando assim, a gente tem um grande inimigo agora que infelizmente, essa tendência nacionalista que a gente está vendo ao redor do mundo inteiro, né? Inclusive na França, inclusive em outros lugares. Esse é um dos grandes inimigos que tem de isolação, de Make America Great Again, né? Tem outras mesmas filosofias ao redor do mundo. Esse é o grande inimigo que a Europa está correndo contra, né? Isso está dentro da Europa também. A Polônia, por mais que esteja unida com a Europa em relação à Ucrânia, ela tem uns vieses nacionalistas também, né? Assim como na própria França a gente tem visto esse nacionalismo crescer. Essa própria reação dos agricultores se expandiu não só para os agricultores, mas para os políticos franceses. E o próprio Macron, né? Não sei se o Macron concorda com o que ele fala, mas ele precisa falar para se manter no poder, ainda mais num momento delicado para ele agora, né? Que acabou de perder um ministro importante. Então, assim, tem uma população colocando pressão baseado em uma ideologia que dá resposta para essas pessoas, para as dores que elas estão passando, né? Falta de emprego, em alguns países inflação, muito parecido com os Estados Unidos, de uma determinada forma localizado, que essas pessoas encontram significado em mensagens que fazem sentido para ela, que não necessariamente representam a verdade em relação ao mundo. Então isso é que eu acho que alguns países da Europa estão tentando correr contra, né? Correr contra para poder não ter muito problema para aprovar um processo como esse. Mas eu acho que não vai ser fácil não, acho que ainda vai rodar bastante. Mara, você viu aqui o Guilherme Moreira discordando de você? Ele disse assim, discordo da Mara. Bolsonaro entende de comércio internacional, sim. Entende de comércio de joias ilegais, diz ele aqui. Porque quando tenta legalizar é só incompetência. Está dizendo o Guilherme Moreira aqui. Obrigado, viu, Guilherme, por trazer um pouco também de humor, porque querem, professora Regiane Bressan, tirar até o bom humor da gente, e isso não vai tirar. A gente vai tratar os assuntos mais difíceis com a seriedade, mas também com a leveza que nós precisamos para enfrentar o noticiário.